Olá professor, sou o Arthur e esse aqui é o vídeo relatório do experimento 10, diodo, chave de sinais. Aqui é uma breve agenda do nosso vídeo relatório. Bom, o objetivo desse experimento foi a introdução ao comportamento do diodo como uma chave de sinais controlada eletronicamente, obtenção de uma chave característica de resposta em frequência do circuito de chaveamento proposto. Bom, os materiais utilizados aqui foram capacitores de 0.1 microfarads, protoboard, gerador de funções, diodos, um N4148, fonte de tensão, osciloscópio digital e resistores de 470 ohms. Bom, iniciando aqui com uma breve análise do diodo, né, o modelo de diodo, a gente basicamente tem dois modelos por diodo de junção PN, que é o ideal versus o prático, né? Então aqui no caso de um diodo ideal, a gente tem que representar aqui as curvas características, né? O diodo ideal seria o que? Quando a gente aplica uma tensão diretamente, né? Quando a gente polariza ele diretamente, ele tem uma resposta aqui instantânea. Como a gente pode ver aqui, são características ideais. Ele assim que a gente funciona literalmente como uma chave, né? Uma chave eletrônica. Assim que a gente polariza ele diretamente, a chave fecha, polarizou reversamente, a chave abre. No caso da vida real, né, o modelo prático não funciona assim. O modelo prático está representado aqui por essa outra curva. A gente tem sim tensões parasitas e correntes parasitas, como a gente pode perceber aqui. E o mais correto é essa tensão de joelho aqui, a tensão de limiar, né, que é pro diodo de silício, é de 0.7 volts. Então ele só começa a conduzir, como a gente pode ver aqui, quando a gente atinge esse 0.7 volts. Atingiu o 0.7, a gente tem a condução e o fluxo de corrente ali, ID. Tá? Esse aqui é o modelo ideal, um modelo prático do circuito, né? Interessante ressaltar, né, essas propriedades aqui do diodo, porque o que a gente vai tratar aqui nesse experimento é realmente isso. Então aqui na montagem experimental, como a gente pode perceber, a gente tem dois circuitos basicamente. A montagem 1, que é essa montagem aqui, e a montagem 2, que é esse circuitozinho bonitão aqui. Bom, aqui a gente vai aplicar uma onda senoidal, né, um RF-in. A gente vai acoplar ela no circuito através desse capacitor aqui de 0.1 microfarads. Vai passar através desse diodo 4148 e vai obtê-la aqui na saída desse capacitor aqui, né? E aqui a gente tem um VDC de controle. O outro circuito, a gente vai ter duas saídas de RF, né, no caso. Então a gente está aplicando o RF aqui, RF através desse capacitor aqui de 0.1 microfarads, bem aqui na união desses dois diodos, e a tensão de controle está aqui, e aqui a gente vai pegar a tensão de saída 2 e a tensão de saída 1. Tá? Então esses dois são os dois circuitos que a gente vai explorar aqui ao longo do relatório. Bom, procedimento experimental parte 1. Monte o circuito da figura 1A, esse circuito aqui. Ajuste a fonte VDC de controle com uma tensão de mais 10 volts ou menos 10 volts, polarizando o diodo diretamente ou reversamente. Ajuste o gerador mantendo uma entrada de 2 VPP senoidal com frequências variando em décadas de 100 Hz até 1 MHz. Anote a amplitude de onda da saída em cada situação e preencha a tabela calculando a atenuação importante. Mantenha a entrada senoidal sempre em 2 VPP para cada frequência ajustada. A gente vai fazer uma análise, né, com esses dados aqui. Com os dados experimentais coletados, obtenha os parâmetros do modelo de resposta em frequência e plote o diagrama de Bolt ajustados pelo método dos mínimos quadrados para VDC de 10 mais volts e explicar os dados experimentais obtidos. Então, basicamente o que a gente fez, a gente montou esse circuito aqui. A gente aplicou uma tensão senoidal, uma onda senoidal aqui variando de 10 até 100 MHz, tá? A amplitude de 2 GPP, 2 volts pico a pico, como a gente pode ver, e a gente obteve ela aqui. E aí a gente calculou que a atenuação através dessa atenuação em decibéis, né? Ela é 20 log da saída, 20 vezes o log da saída pela entrada na base 10, né? Então log de base 10. Isso aqui é a definição de decibel, né, no caso. Então aqui a gente só está calculando aqui a atenuação, que é nada mais do que a saída pela entrada.
Bom, aqui a gente tem a nossa faixa de frequências, né? A gente foi de 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, até chegar em 1 MB. A entrada sempre em 2 VPP, né? E aqui a gente teve a medida das tensões de saída com VDC de 10 volts. Essa tensão de controle aqui de 10 volts. E aqui a gente obteve a atenuação, né? O cálculo da atenuação. 87 dB, 95 dB, 110 dB, 112 dB e 113 dB. A saída está registrada aqui 3,6 E na 03, ou 3,6 mA, 3,6 mA não, milivolts, 3,6 milivolts e para 1 mega, né, 7,5 milivolts. E a atenuação aqui a atenuação do circuito para o VDC de menos 10 volts, tá? Então para menos 10 a gente teve uma atenuação menor. Isso por conta que a gente polarizou o diodo igual foi sugerido aqui, né? A gente polarizou esse diodo aqui, esse N14148, diretamente e reversamente polarizado. Com isso a gente tem essa alteração aqui na atenuação, como a gente pode ver aqui, ó. Atenuação para VDC de 10, mais 10 e atenuação para VDC de menos 10. Bom, aqui a gente tem o diagrama de Bode que foi plotado, como a gente pode ver, né? Relacionando aqui a magnitude pela a frequência, né? Então a gente tem magnitude pela frequência aqui. Então para frequências baixas aqui, no caso até por volta aqui de 10 kHz, né? Na verdade, aqui no caso que a gente tem 1 MHz aqui, a gente já começa a ter uma amplitude maior para o sinal, como a gente pode ver aqui no diagrama de Bode. Bom, o procedimento experimental da parte 2 consistiu em a gente montar o circuito da figura 2, né, que é esse circuitão aqui, onde a gente vai ter duas saídas. Monte o circuito da figura 2, ajuste a fonte VDC de controle com a tensão de mais 10 volts, polarizando o diodo D1 reversamente e o diodo D2 diretamente. Ajuste o gerador com uma onda senoidal de 2 volts pico-a-pico em uma frequência de 100 kHz. Observe a amplitude nas duas saídas, preencha a tabela calculando a atenuação. Inverta a tensão VDC de controle para menos 10 e repita as medidas. Importante, manter a entrada senoidal sempre em 2 volts pico-a-pico e explique os dados experimentais obtidos. Bom, no procedimento experimental parte 2, aqui a gente tem a nossa tensão de controle, né, para mais 10 e menos 10 volts. A tensão de entrada de 2 volts pico-a-pico. E aí a gente tem a tensão de saída nas duas saídas, né? No caso aqui, quando a gente tem mais 10 volts pico-a-pico, né? Nessa primeira linha aqui, o diodo 1 ele está operando reversamente polarizado e o diodo 2 ele tá operando diretamente polarizado. Então aqui, para mais 10 volts aqui, para mais 10 volts aqui, esse cara aqui está reversamente polarizado e esse cara aqui diretamente polarizado, tá? Bom, a gente vai ter aqui na saída 1, a gente teve aqui 3,2 milivolts pico-a-pico para 10 volts. A atenuação na saída 1 foi de menos 55,92 dB e na saída 2 a gente teve 4,32 E na menos 2 volts pico-a-pico. Isso aqui daria 43 milivolts, né? E a atenuação foi de menos 33,30 dB. Isso aqui é refletido por conta que o diodo 2 ele está diretamente polarizado, né? Enquanto que o diodo 1 ele está reversamente polarizado. Então a gente tem uma atenuação maior comparada ao diodo 2 que está diretamente polarizado. No caso a saída 2, né? Para menos 10 a gente tem o cenário o contrário, né? O cenário se inverte. A gente tem aqui uma atenuação maior, como a gente pode ver que a tensão de saída agora que o diodo 2 ele tá, no caso a saída 2, o diodo da saída 2 ele tá reversamente polarizado e o diodo da saída 1 ele tá diretamente polarizado. Então a gente tem a situação contrária. A atenuação agora na saída 1 ela é menor e a atenuação na saída 2 ela é maior, tá? Então a gente tem essa relação nesse circuito aqui. A gente pode ver. Bom, essa aqui foi as referências que a gente utilizou.
livro do Boyer-Leste, Malvino e do Ravazzi. Obrigado pela atenção. Esse aqui foi o vídeo relatório do experimento 10.